Com vocês seguintes aqui, trabalhei um mês como garçom e foi bizarro. Nosso querido Putz Giovanni. Bom, eu achei esse vídeo interessante porque, mano, é uma rotina comum de CLT. Quem não gosta de ver um negócio desse, tá ligado? Porque é o dia a dia nosso brasileiro, tá ligado? Então, bora lá ver. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal em 3, 2, 1, play! Muitos de vocês sabem que eu já trabalhei como repositor de supermercado e que a minha experiência lá dentro não foi uma das melhores. Mas o que pouca gente sabe é que esse não foi o meu primeiro emprego. Na verdade foi o meu primeiro de carteira assinada. Antes disso, eu já tinha trabalhado como garçom. Garçom? Esse foi de fato o meu primeiro emprego trabalhando. Viado. Cara, é um lugar caro, tá? Nossa senhora, viado. Tu é doido, velho. Acho que eu conheço esse lugar, velho. Para outra pessoa. E eu posso te dizer uma coisa, trabalhar ali era muito mais bizarro do que você pode imaginar. E como? Bom, basicamente isso porque eu era garçom de um boteco, um lugar maravilhoso onde pessoas misturam bebidas e comida com uma pequena dose de briga, traição e um certo eu confundi, não é local não. Consumo de outros tipos de substâncias, se é que você me entende. A farinha, o cloreto de sódio, o pozinho branco. Eu falei que foi muito bizarro trabalhar ali. Esse foi o tipo de coisa que eu presenciei trabalhando naquele... Provavelmente era perto de alguma favela. Sendo muito sincero, eu acho que deve ser porque esse tipo de coisa só... Como é que eu posso dizer isso sem soar muito babaca da minha parte? Esse tipo de coisa normalmente só tem em lugares perto de favela, tá ligado? E não tem em lugares muito perto do centro ou muito perto de lugares mais movimentados, tá ligado? Que a polícia acaba batendo alguma hora. Durante a madrugada. E o mais engraçado é que eu presenciei essas coisas estranhas em apenas um único mês de trabalho. Fico imaginando o que as outras pessoas que estavam ali há mais tempo já presenciaram trabalhando naquele lugar bem suspeito. Bom, de qualquer forma, se vocês puderem me ajudar se inscrevendo nesse canal e deixando um like aqui embaixo, vocês vão estar me ajudando demais a continuar trazendo mais vídeos aqui, compartilhando a minha opinião e um pouco da minha experiência nessa vida adulta. E agora o canal tem a função membro, para quem quiser e puder, obviamente, tá ajudando ainda mais o canal. Vou estar agradecendo bastante quem estiver dando uma força lá. Eu tive um pequeno contratempo nesses últimos meses que fizeram com que o canal ficasse um bom tempo sem vídeo, mas agora já tá tudo resolvido e vou continuar trazendo ainda mais vídeos aqui. É compreensível, tá ligado? Cuidar de um canal de YouTube é complicado pra cacete, tá ligado? As pessoas pensam que, nossa, é aqui, vim gravar um vídeo, tá ligado? Como eu faço aqui, mas, cara, é muito trabalho por trás, porque principalmente tem um trabalho de você ter que fazer o conteúdo, ou tipo o canal do Seminar aqui, por exemplo, ele faz uma edição muito grande, tá ligado? Uma edição muito, até bizarra para os meus padrões, tá ligado? Eu recorto meu vídeo, mano, já dá muito trabalho de editar, tá ligado? Imagine ele aqui que tem que editar, colocar meme, tem que fazer muita coisa, velho. Pra vocês, então se inscreve aí embaixo pra estar acompanhando tudo e não perdendo nada, beleza? Dá like! Tudo começou quando eu terminei o ensino médio. Eu tava doido pra arrumar um emprego e começar a trabalhar, justamente pra conseguir comprar as minhas coisas. Aquela vontade básica que todo mundo tem de se tornar independente e poder finalmente comprar tudo que você quisesse. Foi quando o perfil no Instagram da minha cidade, que divulga vagas de emprego, publicaram essa ligação. Eu já tinha tentado vários outros empregos, como vendedor e atendente, que são os tipos de emprego mais comuns aqui na minha cidade, mas a maioria deles sempre pedia experiência. E como que um jovem que acabou de terminar o ensino médio e que nunca trabalhou na vida faz pra conseguir um emprego desse? Não sei. É complicado, tá ligado? O foda é que hoje em dia, principalmente se você quiser fazer faculdade e depois fazer muitas coisas, depois que você fazer faculdade, você tem que aprender inglês. Infelizmente é uma das coisas que tá tendo mais básica que a gente tem que fazer. Porque se você for ver, cara, o negócio de ter que aprender inglês é o básico hoje em dia, se você quiser ter uma vida melhor, tá ligado? Porque muitas vagas de emprego hoje em dia estão pedindo inglês. E até lugares que o salário não é muito bom, tá ligado? Isso tá complicado, tá ligado?
simplesmente não consegue. Ou você mente no currículo dizendo que sabe e torce para que eles não descubram enquanto você aprende na marra, ou espera que alguma empresa, como a de supermercado, por exemplo, que não necessita de experiência, te contrate. Bom, foi o que mais tarde acabou acontecendo. Fiquei por bastante tempo mandando vários currículos na esperança de que algum deles me dessem a oportunidade de trabalhar ou até mesmo de fazer a entrevista e não consegui. Até que surgiu essa vaga de garçom naquele boteco desgraçado. Mandei meu currículo para eles e mais ou menos com uma hora depois, eles retornaram pedindo para que eu fosse fazer um teste ainda naquele mesmo dia. Eu fiquei bastante feliz porque finalmente ia conseguir um emprego e ter o meu próprio dinheiro e se tornar independente, mas confesso que tinha um pouco de dúvida. Afinal, as condições de trabalho e o salário, entre muitas aspas, não era nada bom. Era papo de R$800 por mês. Mas nem fudendo, irmão. Desculpa, mas um trabalho, se você não trabalha pra sua família, infelizmente a pessoa trabalhar por 800 conto, não é uma coisa muito boa, tá ligado? E não pode ser isso, tá ligado? Principalmente, nossa, não tem experiência. Beleza, você fala com seus pais, eu vou tentar me qualificar, vou tentar me melhorar como ser humano, aí eu vou arrumar emprego, tá ligado? Você tem que se melhorar antes, por quê? Porque infelizmente se a gente não estudar, se a gente não saber o que a gente quer, ou pelo menos saber algumas habilidades, não tem como arrumar emprego, tá ligado? É basicamente isso, velho, que acontece. E olha que eu nem saí do ensino médio, eu sei o que eu tenho que fazer, tá ligado? Eu vou querer aprender inglês depois de terminar, não depois de terminar, acho que durante a faculdade eu vou fazer um curso de inglês. Eu vou fazer a porcaria de um curso também já, que eu vou falar o que é também, que é foda. Mas, mano, a pessoa tem que se melhorar. Porque senão, como é que você vai conseguir as coisas da sua vida pra melhor, tá ligado? É uma opinião muito bizarra, que hoje em dia muitas das pessoas, nossa, vou ficar rico com a internet. Mano, é bom, é legal, tá ligado? Beleza, se deu certo, show pra você, tá ligado? Mas a pessoa tem que ter. Eu não tenho certeza se isso vai dar certo. Então eu vou continuar trabalhando, vou continuar me esforçando pra ou ter um segundo plano, ou um plano A, um plano B, um plano C, tá ligado? É basicamente isso. R$200 por semana, trabalhando de terça a domingo, incluindo os feriados. Famosa escala 6:1, de 5 horas da tarde até 3 horas da manhã. Pelo menos era isso que eles escreveram na publicação, porque na prática era bem diferente. A gente costumava ir até umas 4 ou 5 da manhã. E um detalhe, tá? A gente não tinha hora exata para descanso, como eu tinha, por exemplo, quando trabalhava no supermercado. A gente trabalhava direto do momento que chegava até ir embora. A gente tirava assim um tempinho ali no local para comer, mas era tudo no meio do trabalho. Se chegasse alguém, a gente tinha que parar e ir lá atender. E isso foi uma das coisas que na época eu nem ligava muito. Afinal, eu tava tão feliz por estar trabalhando que eu nem cheguei a pensar se tava certo o que eles estavam fazendo. E pra ser bem sincero, isso era um dos menores problemas que aquele lugar tinha. A primeira semana de trabalho passou, foi até que bem tranquilo. Eu consegui aprender muita coisa e recebi o meu suado dinheirinho no domingo, que era o último dia de trabalho, porque na segunda eles fechavam e consequentemente era minha folga. Mas a partir daí as coisas começaram a ficar bem estranhas. Eu já tinha percebido que o dono, ele não era um cara muito humilde, educado e fiel desde o primeiro dia de trabalho. Cara, isso é muito comum, infelizmente, tá ligado? Muita gente que é dono de alguma coisa sempre ou é mal educado. É muito difícil você ter uma liderança sem saber o que tá fazendo, tá ligado? Normalmente, se a pessoa não tiver muito estudo, ou ela conseguiu durante sua vida guardar um dinheiro, abrir um negócio, às vezes essas pessoas não têm paciência ou saco pra ficar lidando com o cliente, tá ligado? Infelizmente, tá ligado? Ou às vezes a pessoa pode ser meio estressada, tá ligado? Que é uma coisa muito comum. O que eu esperava era ter um contato e uma conversa direto com ele, uma explicação básica sobre o trabalho, qualquer coisa. Afinal, ele era o dono dali. Mas pra vocês terem noção, ele nem conversou comigo no primeiro dia que eu cheguei pra trabalhar. Ele só olhou pra mim, eu falei que era o cara que tinha conversado com ele pelo Instagram, e a partir desse momento, todas as instruções eram terceirizadas pelo outro funcionário que trabalhava ali há mais tempo. Até mesmo quando acontecia de eu chegar um pouco mais cedo que o outro funcionário, ele só mandava esperar, porque quando o outro
chegasse, ele ia dizer o que eu tinha que fazer. E tipo, não é que eu queria trabalhar mais, ser melhor que o outro rapaz, ou tivesse carente querendo a atenção dele. Mas é que eu acho que ele deveria ser pelo menos um pouco mais educado de conversar comigo, explicando algo sobre o trabalho, não simplesmente fingir que você não é ninguém, que é só um número ou um robô que tá ali só parado executando uma função, que é o que você acaba aprendendo mais tarde quando começa a trabalhar para outras pessoas. Só que mesmo percebendo isso, eu tentava ignorar. Afinal, eu tava ali pelo dinheiro, e enquanto ele tivesse me pagando, tava tudo certo. O tempo foi passando, continuei trabalhando tudo certinho, mas aí eu comecei a perceber algumas coisas bem estranhas, que ia acontecendo conforme a noite ia ficando mais tarde. Toda noite, o dono sempre chegava com os amigos dele e sentava em uma mesa bem longe das outras, e ficava até tarde ali bebendo com eles. E até aí, tudo bem. E nesse boteco, ele funcionava da seguinte forma: as mesas ficavam na parte de fora, na calçada, que era bem grande mesmo, e dentro do bar ele tinha 2 andares. O primeiro era onde atendia a galera que chegava, fazia os pedidos e preparava os drinks, e nessa parte trabalhava eu e o outro rapaz. E no segundo andar era a cozinha, onde preparava a comida e só tinha uma mulher que ficava lá. E o horário de trabalho dela, podemos dizer que era o mais certo que tinha ali. Ela chegava às 5 horas e ia embora às 3 ou até mesmo mais cedo, mas ela nunca passava do horário dela. O contrário da gente, que raramente saía mais cedo, e se desse o horário de ir embora e tivesse alguém lá, a gente continuava até não ter mais ninguém. E por que essa informação ela é importante? Porque simplesmente quando a cozinheira ia embora, o nosso patrãozinho lá levava suas amiguinhas lá pra cima. E um detalhe, ele era casado, e ele fazia isso com os amigos dele lá. Puta que pariu, mano. Ai, gente assim. Cara, eu sou sincero, eu não tenho muita paciência com esse tipo de gente. Por quê? Porque eu já conheço o sistema operacional dessas pessoas, tá ligado? Eles vão ser pau no cu de qualquer jeito. Então, a única coisa que eu faria, eu ficaria quieto. Foda-se, não é problema meu, e que se lasque, tá ligado? Que ele coma as putas que ele quiser, tá ligado? Não tem muito o que fazer. Mas até aí, não é problema dele também, né? Mesa na maior cara de pau. Não que eles não soubessem também o que estava acontecendo, mas era o tipo de coisa que eu cheguei a ver e achei bem estranho. Já não acho correto uma pessoa trair o esposo ou a esposa dele, e vendo isso acontecendo na minha frente, chegava a ser ainda mais absurdo. E o pior ainda, porque era na cozinha. Acho que já dá pra saber da onde ele tirava o molho branco. Mano do céu, que nojo absurdo agora. Puta que pariu, velho. Cara, eu fiquei bastante incomodado vendo aquele tipo de coisa acontecendo, pelo óbvio, né? Atitude completamente errada, e porque também eu já conhecia a esposa dele, que de vez em quando ela ia lá pro bar. E ele também tinha uma filha bem pequena, então, cara, isso tornava as coisas ainda mais perturbadoras. E eu confesso que durante o tempo eu pensei em falar pra ela tudo o que tinha acontecido, para ela ficar sabendo e não continuar sendo enganada por ele. Mas acabou que eu não falei, e mais tarde eu vi que foi o certo a se fazer. Eu aprendi que às vezes não vale a pena se envolver em alguns problemas, principalmente quando algum deles envolve relacionamento entre duas pessoas. Em outras palavras, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Eu poderia ter avisado para ela o que o seu marido estava fazendo praticamente quase toda semana dentro daquela cozinha, mas aí o que vem depois? O que poderia acontecer de ruim para mim tentando bancar o herói dessa história? Opção número 1, ela acredita no que eu tava dizendo, termina com ele e ele me manda jogar no Vasco. Opção número 2, ela não acredita no que eu tinha dito, falava pro marido dela e ele me manda jogar no Vasco. Opção número 3, ela já sabia o que ele fazia, mas não separava porque ele tinha dinheiro, inventava uma história pro marido dela de que eu tava tentando acabar com o relacionamento deles e ele me manda jogar no Vasco do mesmo jeito. Pois macho. É que nem eu penso, ninguém se mete nas coisas dos outros, tá ligado? Contanto que a pessoa que tá com esses problemas pergunte, tá ligado? Pergunte sua opinião, ou pergunte o que tá acontecendo. Porque até aí eu não faria nada nesse tipo de situação. Eu aprendi com o tempo que lidar com seus próprios problemas é melhor do que se meter nos problemas dos outros. Praticamente eu acabaria me ferrando em qualquer uma dessas opções, porque afinal você não sabe como uma pessoa pode reagir depois de descobrir uma coisa dessas. Ela pode achar que você tá simplesmente mentindo por não conseguir aceitar a verdade, e eu também não teria como provar o que tem acontecido. Então o mais sensato da minha parte foi de não me envolver em um problema que não era meu, e fiz o certo, porque depois disso fiquei sabendo que ela já tinha discutido várias vezes com ele sobre essa questão de traição e nunca tinha separado. Então aquela não foi a primeira e nem seria a última vez que ele fazia isso. Fora
a isso, outra coisa muito bizarra também tinha acontecido envolvendo o dono e os amigos dele. Vocês lembram desse outro garçom que trabalhava ali junto comigo? Ele era um moleque bem novo e, se eu não me engano, ele ainda era de menor. Só que ele era muito desenrolado e, por causa disso, ele acabou virando meio que um amigo do dono e dos amigos dele. E quando chegava a hora da gente ir embora, o patrão me liberava e o outro moleque ficava lá, às vezes bebendo junto com os amigos do dono ou só os dois sozinhos. E como ele era amigo dele, ele ficava sabendo de muita coisa e me contava muita coisa também. E quando foi um dia, lá por volta da meia-noite, o dono chegou lá junto com os amigos dele e sentaram em uma mesa bem longe, como de costume. Nisso foi ficando mais tarde e o local foi ficando mais vazio, até que o dono saiu da mesa com uma latinha de coca na mão, chamou aquele moleque, começou a falar alguma coisa no ouvido dele e depois entregou a latinha pra ele. A princípio, eu pensei que ele só tava pedindo pro moleque guardar e tinha passado alguma instrução no ouvido dele por causa do som alto. Mas aí quando aquele moleque volta, ele vai até a mesa do patrão e dos amigos dele, volta, senta do meu lado e fala: os caras tão cheirando loló. Cara, eu olhei pra ele assim, com a cara meio de desacreditado e de quem não tinha entendido, e ele falou de novo. Mano, eu sempre pensei que esse tipo de coisa vinha tipo, de pessoas ao redor, não do próprio patrão. Nossa senhora, velho. Às vezes pessoas que estão no poder são mais corrompidas do que as pessoas que são de baixa renda, por exemplo. Os caras tão cheirando loló. E poxa, eu sei que o patrão não batia muito bem na cabeça e que em um bar geralmente acontecia muita coisa maluca, mas porra, os caras tão usando coisas ilícitas em céu aberto como se não fosse nada, porque mesmo sendo tarde da noite e não tendo muita gente ali no bar, ali era um local comercial e em volta tinha vários outros bares cheios de gente. Ah, beleza, que bom, né? Naquele você já sabe o que, vários outros bares cheios de gente. E mesmo assim, sem acreditar no que o moleque me disse, eu perguntei pra ele como é que ele sabia daquilo. E ele me falou que aquela latinha de coca que o cara entregou pra ele era onde tava o negócio que você já sabe o que é. E que lá na mesa do patrão eles estavam com uma pedra. É isso mesmo, pedra. E cara, eu fiquei sem... Ai, velho, eu acho que eu retiro tudo que eu falei no começo do vídeo. Irmão, um local comercial. Mano, eu não vou falar mais nada. Acreditar que isso realmente estava acontecendo e só falei: ah, beleza, que bom, né? Naquele momento eu já tinha percebido que não dava mais pra ficar naquele local por muito tempo, porque senão eu acabaria sendo preso ou até mesmo eu acabaria sendo escalado pra jogar no Vasco. Não era possível que aquele tipo de coisa tava acontecendo com menos de um mês de trabalho. Eu já tinha presenciado uns 10 tipos diferentes de crimes sendo cometido tudo em uma mesma noite. Era bizarro. A única coisa que eu pensava quando esse tipo de coisa acontecia era que eu não deveria me envolver, nem mesmo ficar perguntando, justamente para evitar as chances de eu acabar me tornando parte daquilo. E foi o que eu fiz. Continuei trabalhando sem me envolver em nada. O outro garçom me chamava para beber junto com ele no meio do trabalho ou quando tava perto de fechar, mas eu sempre recusei, até porque eu nem bebo. Mas aí uma coisa muito ruim aconteceu, algo imperdoável para mim e a pior coisa que um patrão poderia fazer pro seu funcionário, que era não pagar. Lembra que eu falei que o pagamento era toda semana, no domingo principalmente? Então, ele começou a atrasar. O pagamento da primeira semana foi tudo certo, mas o problema começou a partir do segundo. Ele atrasou 2 dias, mas pagou. Só que do terceiro em diante, foi literalmente tudo por água abaixo. Ele simplesmente parou de pagar sem dar explicação nenhuma, sem conversar comigo, como se nada tivesse acontecido. E quando eu tentei falar com ele, ele não deu atenção pro que eu tava falando e só fez um sinal com a mão assim de vaza, como se estivesse falando com uma criança. No mesmo instante, ele percebeu o que tinha feito e tentou se explicar, falando que no momento não dava. Tudo isso enquanto eu olhava ele pegando um monte de dinheiro do caixa e colocando na carteira. E enquanto eu olhava o extrato de 7 mil reais que ele tinha movimentado naquele mês em apenas uma das maquinetas que ele tinha. Foi bem chato passar por isso, porque você meio que fica de mãos atadas, indo trabalhar na esperança de que na semana seguinte ele fosse me pagar. E eu sou o tipo de pessoa que não gosta muito de chamar atenção, de fazer escândalo mesmo estando certo. Por mais que aquilo possa solucionar o problema, eu prefiro resolver em uma conversa tranquila, como 2 pessoas civilizadas. Mas esse tipo de pessoa não quer conversa. Elas veem outras pessoas como algo inferior a elas. E foi quando, na minha 5ª semana de trabalho, eu decidi tentar fazer um acordo amigável com o dono para me pagar o que devia e eu poder ir embora. Dos 3 pagamentos que ele me devia, pagar somente 2 e deixar um para lá. O que obviamente não aconteceu. Foi exatamente o contrário disso. Ele pagou apenas 1 e deixou 2 para lá. E depois de presenciar tudo isso que aconteceu,
aconteceu, tomei a decisão de que não valia a pena brigar por isso. Afinal, ele não se importava de perder o funcionário, porque infelizmente em uma cidade como essa, sempre vai ter alguém precisando de trabalho, que vai acabar ocupando esses lugares desgraçados, porque infelizmente elas precisam. Então pessoas como essas não se importam se você vai deixar de trabalhar para ela ou não, sempre vai ter alguém para ocupar aquele lugar. Então por mais chato e difícil que fosse, eu preferi sair com o pouco que tinha e tentar arrumar outro emprego. Mano, realmente, tá ligado? Tipo de coisa complicado. E, cara, eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas é a primeira vez que eu saio do vídeo chocado. Literalmente falando. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero ter gostado. Deixa o like e tchau.